Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer a você que é um prazer muito grande poder falar a palavra de Deus ao seu coração. Quero agradecer profundamente àqueles que estão nos acompanhando e gostaria de lhe pedir para que divulgasse este programa para seus amigos, para seus parentes, para seus conhecidos, e que fosse também participar dos nossos cultos regulares aqui. São muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pastor César Augusto dá boas-vindas a todos vocês. Gostaria de continuar na meditação que estamos fazendo sobre os números da Bíblia. Eu vou ler aqui o capítulo 1 do livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 20, o mistério das 7 estrelas que viste. Veja, o próprio Jesus chama as 7 estrelas de uma representação misteriosa. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Eu acho que não necessita de cogitar, de interpretar, é simplesmente crer e viver o que está escrito. Aliás, amigo, o maior problema do mundo chamado cristão chama-se intromissão, chama-se especulação, chama-se, interpretação privada das Escrituras. A fertilidade da mente humana levou a igreja a se distanciar da verdade milhões e milhões de quilômetros. E aí nós temos hoje muitas pessoas que estão carregando a Bíblia, lendo a Bíblia, porém estão tão longe da veracidade das Escrituras que seguem seu caminho, acreditando não no que diz a palavra, mas no que diz a igreja, os intérpretes, os pastores, os padres, os papas. Quero dizer a você, com o meu coração, isto é um engano de Satanás. Abandonemos a igreja, abandonemos aos líderes, abandonemos as nossas próprias ideias e aceitemos a Bíblia como ela é, na sua simplicidade, na sua singeleza e na sua autoridade suprema. Ela é a palavra de Deus que vai passar céus e terra e ela nunca jamais passará. Quando eu digo estas coisas, eu entendo que muitas pessoas ficam ofendidas. E dizem, esse pastor quer ser melhor. Nada disto. Eu estou dizendo a verdade para você. Quando eu digo que as pessoas colocaram suas interpretações e abandonaram o que diz a palavra, e que nós deveríamos viver a simplicidade do Evangelho, não tem nada que questionar. Por exemplo, se o apóstolo São Paulo diz que era uma coisa indecente uma mulher falar na igreja, por que as mulheres querem falar? Elas podem me dizer quantas vezes quiserem que são crentes e eu vou dizer que elas são incrédulas. Porque se elas fossem crentes, elas ficariam com a palavra. Está escrito aqui na palavra, veja, no Velho Testamento não havia sacerdotisas, no Novo Testamento Jesus chamou 70 discípulos e 12 apóstolos. Os apóstolos disseram que as mulheres deveriam ficar caladas. Se você acreditar na Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sujeitai em tudo a vossos maridos, para que, se alguns não são crentes, pelo testemunho de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Ou seja, não lhe era permitido pregar nem para o próprio marido com palavras, mas viver para que eles pudessem ver a diferença. Então, quando a gente fala
que aqueles que carregam a Bíblia não acreditam na Bíblia, é só dar uma olhada. As igrejas estão cheias de mulheres pregadoras e pastoras. Isto, amigo, é engano. Quando eu mostro que não há um só crente batizado na Bíblia, usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, atesta também que de padres, de papa a pastores e crentes, eles não creem na Bíblia, porque se crescem, voltavam para o padrão da Bíblia. Pedro, no dia de Pentecoste, com os demais apóstolos, disseram a nós a maneira que deveríamos ser batizados. Não é assim que se batiza. Quando digo que o mundo chamado pentecostal, apelidado, este apelido fica muito desigual, inadequado, para dizer às pessoas que são pentecostais. Que pentecostais? O que é que tem de pentecostais? Não tem unidade, são divididos. Não acreditam que o Espírito Santo era a pessoa de Cristo voltando para habitar no coração daqueles que ele havia redimido. Ponto 2. Depois, não acreditam e não batizam conforme os apóstolos. O que é que se tem de pentecostal? E as línguas estranhas que professam falar não são as que foram faladas no dia de Pentecostes, que todas as nações entenderam. Então me diga, o que é que se tem de pentecostal neste mundo? Tem-se um bando de rebeldes que passam por cima da palavra de Deus e abrem um caminho para a perdição. A Bíblia deporá contra vocês, senhores pastores e senhores pregadores e senhores crentes que têm coragem de passar por cima da Bíblia e ficar e ser fiel a uma denominação. O diabo enganou vocês. Vocês estão cegos, vocês estão caminhando para um lugar terrível. Não há benefício nenhum em passar por cima da palavra de Deus. Seja a palavra de Deus a verdade, todo homem, toda igreja, todo sistema religioso ou mundial ou político, falso, mas a Bíblia é a verdade. Quer me chamar de falso porque eu creio na Bíblia? Estou pregando a Bíblia para vocês? Então você olha para as igrejas, elas são comerciais, elas são mundanas, porque um espírito falso as enganou. Se o Espírito Santo entrar dentro da vida de qualquer pessoa e dentro de uma igreja, ora, ele muda aquele sistema completamente. Então, o que nós estamos tendo é uma movimentação que as pessoas chamam de avivamento, que nada tem de avivamento, e isto não produz nas pessoas uma verdadeira fé, uma verdadeira conduta e uma vida que honra e que glorifique a Deus. Meu assunto é: Deus está propondo a nós a sua graça, que é manifestada no número 5. Se você olhar, Davi pegou 5 pedras para enfrentar um gigante. Isto fala de graça, e eu estou aqui pela graça. Estou enfrentando o mundo, a sociedade, a política, a crença religiosa. Eu venho em nome do Senhor, eu não venho aqui em nome de uma denominação. Eu venho aqui pela autoridade da Bíblia chamar a todos os que são filhos de Deus, porque quem não é, vai continuar abrindo caminho para a perdição, mas quem é, vai parar e vai refletir e dizer: opa, perdido por perdido o mundo, então é um bom lugar. Não adianta se esconder atrás de uma folha de figueira como fez Adão. Está na hora de reconhecer o erro, dar meia volta e pedir misericórdia ao Senhor. Mas o Davi pegou 5 pedras para enfrentar o gigante. Existe um gigante na minha frente e na frente de todos aqueles que querem viver a palavra de Deus. Eu não estou com medo das modas, eu não estou com medo do programa da televisão, não estou com medo do mundo invadir a igreja e que eu tenha que abrir as portas e criar maneiras de entretenimento para o povo e para os jovens, para segurar a mocidade ou facilitar as coisas. Tudo isto mostra que são um bando de covardes, como Israel estava acovardado pelo desafio do gigante. Tome 5 pedras, tome o poder do nome de Jesus, 5 letrinhas, que fala de graça, que fala de poder, que fala de autoridade, que faz enfermidade se afastar, que afugenta demônios, que resolve problemas, que cura enfermos.
Este poder da graça de Deus que pode pegar a vida do mais vil e perdido pecador, seja um assassino, seja um drogado, seja uma prostituta, ou seja um membro formal de igreja, e transformá-la numa testemunha de que a graça de Deus muda e transforma a vida das pessoas. Eu não sei de que lado você quer estar, se do lado da graça ou se fazendo oposição à graça, porque eu quero terminar o programa dizendo: um espírito falso e enganoso disse na boca destes pregadores que a graça é liberal, que porque estamos na graça você pode viver e fazer o que quiser, porque Deus não está importando com você, importa apenas que você seja membro de uma igreja. Isto é mentira, isto é engano. Arrependa-se de seus pecados, senhores pastores, senhores crentes, senhores católicos. Voltemos para a graça de Deus que nos dará, olha, a oportunidade de entendermos que sem esta graça vivíamos perdido e caído, e que a graça jamais abrirá a porta para você passar por cima daquilo que está escrito. Volte para a graça, não seja um caído da graça. Eu chamo você para voltar aos padrões da Bíblia, para voltar aos padrões de Deus, para voltar a estes 5, para voltar para Jesus. Abandone esta crença em 3 pessoas, isto é falso. Abandone este batismo da Trindade nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, é falso. Venha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o verdadeiro Deus e a vida eterna, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que sozinho criou todas as coisas, aquele que está assentado sobre o trono, aquele que intercede por você e aquele que te protege e que deseja que você não se perca, mas que tenha a vida eterna. Abandone o erro e volte para Cristo e seja batizado em seu nome e seja testemunha de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pai, eu oro e entrego nas mãos do Senhor estes que me assistiram. Que a tua palavra atinja a alma deles, enquanto a minha só atinge o ouvido. Abençoe a todos e que os poderes do inferno caiam por terra e estas pessoas se libertem, se salvem, sejam curadas, sejam felizes e te sirvam com prazer, no nome do Senhor Jesus. Amém.